Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Eterno, que a Shalom do Eterno esteja em todos e com todos, em nome do Senhor Jesus. Nessa tarde eu quero fazer essa live comentando com vocês sobre o tema Perdão para Todos e como executar esse mandamento deste dia 10/9/2018, às 15:45 nós estamos iniciando esta live. E eu gostaria que você entendesse também que, a respeito do perdão, nós vamos procurar compreender a área dos relacionamentos e a área, por exemplo, política da nossa nação no tempo presente. E falar do perdão, nós temos que falar de temas graves. Por exemplo, perdoar ladrão, roubador, estelionatário. Esse tipo de pessoa vamos dizer assim, um desafio para muitos de nós no tempo presente. Então, nesse instante, nós vamos falar sobre a questão do perdão, sobre a questão de Deus atuando nas nossas vidas através do perdão. Nós vamos procurar entender quais são as barreiras espirituais, quais são os problemas que podem causar a falta de perdão, mas entender também a qualidade desse. Para você que entrou, a irmã Cida Castro, Marco Castro está online, a paz do Senhor. Se você puder, compartilhe esse vídeo, porque temas complexos o inimigo luta para que as pessoas não entrem no online. Mas nós vamos agora aqui ler Mateus, capítulo 18, do versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22 de Mateus, capítulo 18, será por onde nós vamos não imaginar, não viajar, nós vamos nos solidificar, nos edificar sobre esta palavra, que é o objetivo. Em Mateus, capítulo 18, no versículo 21, é por onde nós vamos trabalhar essa ideia sobre perdoar. Que tipo de pessoas perdoar? Porque o perdão, se olhar de maneira de Deus, é para todos. Mas se o perdão se manifestasse em todos verdadeiramente, não haveria um juízo. Por quê? Porque o perdão é bom para quem libera, ruim para quem não aceita, ruim para quem não entra. Então, nós vamos falar de perdão em relacionamentos, nós vamos falar de perdão na política. Então, você que pode, abre a Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. A irmã Marineuza entrou, que Jesus te abençoe. A Lucielma Oliveira Campos entrou, que Jesus abençoe. Mateus 18, 21. Olha o que está escrito, olha que texto lindo. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. É necessário entender que números na Bíblia não é mandamento, mas sim significado, simbologia. O número 7 significa perfeição, plenitude, complemento. Esse número 7 significa isso. Então, quando nós olhamos para o número 7, 70 vezes 7, está dizendo assim, tudo que surgir, que der para se complementar, que der para se aperfeiçoar, que der para direcionar a plenitude de Deus ao controle, ao comando das situações, então nessas áreas nós liberamos o perdão porque foi uma ofensa. Ou se nós nos sentimos ofendidos, liberamos, ou se ofendermos, temos a humildade
de pedir perdão e as pessoas nos liberam. Ou se não liberar, estamos liberados diante de Deus e da nossa consciência. Então, quando você vê falando do número 7 como perfeição, plenitude e complemento, então tem que se entender que para haver perdão tem que haver um arrependimento. Então, vamos falar aqui, por exemplo, quando a palavra de Deus diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Quando fala da palavra ladrão, está falando também de salteador, está falando de estelionatário. Eu vou tentar dizer para você. A palavra ladrão, no grego, na Bíblia, se você baseasse em 1 Coríntios 5,11, João 10,1, que lá, quando vai falar de aquele que não entra pela porta das ovelhas, é ladrão e salteador, então está falando de tanto a corrupção ministerial, mas também está falando de corrupção política, de governo. Então a palavra ladrão, klepis, no literal e no figurado, no hebraico, quer dizer um bandido. E o que um bandido faz? Rouba secretamente. É um ladrão arrombador. Conclusão, quando a pessoa vai saber, foi arrombado o seu imóvel, um patrimônio, um benefício foi levado de uma maneira, vamos dizer assim, secretamente. Então, o ladrão é aquele que, no figurado, ele age de secreto. Quando você vai saber, o estrago está feito. Então, coloque isso para a política. Como é que pode alguém que governou, como é que pode alguém que atuou, conforme alguém que foi autoridade máxima e tem fórum privilegiado, teria todas as honras, ainda seus partidos chamam de o presidente, não sabe de nada, não viu nada, mas o rombo está constatado que começou lá atrás e explodiu na sua sucessora. Então, quer dizer, cleptes, ladrão, está dizendo, e a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Só que eu quero te colocar aqui, por exemplo, o princípio bíblico para um ladrão. Quando você olha para Êxodo 22:8, a palavra diz assim, que quando alguém deixa um patrimônio na mão de alguém, e esse bem desaparece, e a nossa nação esteve na mão de PSDB, na mão de PMDB, na mão de PT, bom, PSOL, você já sabe que é tudo a mesma laia. Então, eu já vou falar de perdão na família, relacionamentos, mas observe no caso de ladrão, você coloca na mão de alguém e desaparece. Aí, Êxodo 22:8 fala assim, mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Então, entenda que julgamento, não adianta A ou B falar, não é mentira, estão enganando, é juízes que estão julgando a causa dessa nação e Deus levantou o servo dele, o Sérgio Moro, levantou alguns promotores ali e algumas pessoas que são, vamos dizer, do Ministério Público, que são cristãos, tem princípio cristão e estudaram os danos da corrupção e as artimanhas que as pessoas usam. Então você vê, por exemplo, militantes dizendo assim, olha, mas não foi provado porque não estava com ele, não estava no nome dele. Então pega o princípio de todo o termo ladrão. Quando a 22:2 que Êxodo fala, se o camarada roubasse, fosse ferido na tentativa de um roubo de um cidadão e ele viesse a morrer, provado ali que ele estava invadindo território alheio, a pessoa que matou não era culpado. Não estou defendendo ninguém sair matando inocente. Mas aqui, quando se fala de ladrão, de cleptes, e aí porque as pessoas estão questionando, por que não perdoou o Lula, então, se vocês são crentes? Por que vocês não perdoam a ideia que está na cadeia? A questão de perdoar depende de arrependimento. Ele continua dizendo, não fiz, não sei, não devolve o que está com ele. Não tem como perdoar, nem Deus perdoa quem não se arrepende. Nem Deus pode perdoar quem não tem arrependimento dos seus pecados, porque a Bíblia diz, Provérbios, que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que não confessa não pode prosperar, não pode. Então, não pode continuar prosperando
voltando a ser presidente, deputado, senador, prefeito de uma cidade, vereador, seja lá o que for, ministro, como tentaram fazer, com coisas injustiçadas. Então, quer dizer, foi colocado um patrimônio na mão deles, uma nação, e desapareceu, e eles não sabem, não está comigo, eu não sei de nada, e ninguém responde por nada. Então quer dizer que é Deus que está passando a nossa nação a limpo. Felipe Campos entrou, a paz do Senhor, meu filho, que Deus te abençoe. É Deus passando a nação a limpo. Olha bem o que a Bíblia fala em Provérbios 29 e 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Conclusão, por que você acha que existe militantes que defende, que não, mesmo enxergando a verdade para mamar nos detalhes, mamar por ONGs, mamar por ideias, participando do roubo, entendeu? Indiretamente por bolsa A, bolsa B. Eu sei que tem os necessitados que precisam e merecem uma ajuda nesse país, ou porque a vida não lhe propôs saída devido a amarramentos malignos, sei lá o quê. Eu entendo. E a igreja tem que fazer uma obra social, eu compreendo isso. Só que está falando que o cúmplice do ladrão, Provérbios 29 e 24, odeia a si mesmo. Você pode ver que essa turma militante é tudo revoltada. É tudo pessoas que não têm entendimento nem de si mesmo. Sueli Melo entrou, a paz do Senhor, que Jesus te abençoe. Estamos falando sobre perdão para todos e como executar isso. Estamos falando agora de como perdoar político. Não tem como perdoar quem não se arrepende. Não tem como perdoar um cônjuge que não se arrepende. Eu ouvi pessoas, por exemplo, que se separou de pessoas e falou: eu dei um monte de chance e não virou, mas queria que virasse o que ele ou ela queria, e não o que deveria ser a relação. Eu mesmo fui tentado no passado e convidado para viver a relação da pessoa ser o que queria, fazer o que fazia com a nossa vida pessoal, que eu sei bem o que fazia, quem não viveu aqui não sabe, e depois saiu falando, eu dei chance, deixa, vamos esperar o dia do juízo. Então, observe, nós vemos Êxodo 22, que diz o quê? Que quando o ladrão não é encontrado, se alguém tem uma casa para cuidar, e depois diz assim, que a casa foi roubada, se o tal ladrão que eles dizem que roubou não foi encontrado, o dono da casa, que foi deixado os bens, é levado para ser julgado, para ver se não é ele que desviou. Então é isso que está acontecendo com os políticos. Receberam uma casa, a nação na mão, a cidade, o estado na mão, e governaram conforme bem quiseram. Fizeram da nação sucateamento, destruíram emprego, destruíram estatais, destruíram tudo o que tinha. Então, agora chegou a hora de dar conta. E você vê os militantes tomando partido, porque o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Provérbios 29 e 24, parte A. Então, existe o quê? O ladrão cleptes, que é aquele que, no sentido figurado e literal, age secretamente. Não tem nada no meu nome, eu não vi nada. A Larissa Oliveira, minha filhota, paz, Síria, tudo bem com você? Depois te chamo no zap também. Vai ficando com a gente aí na palavra. E como você vai perdoar um ladrão político? Um ladrão, vamos dizer, o empregado da empresa responsável no setor dele, só está ele ali. E desaparece ali. Não tem mais para onde ir, senhores. Então, nem Deus perdoa o pecado não confessado. Por quê? Porque aquilo que está em oculto, ele fala que será julgado, será levado ao Senhor em juízo naquele dia. Não tem como, por exemplo, o namorado está dando todas as dicas de inconduta, trata mal, ou a namorada trata mal. Dentro dos seus relacionamentos, mas situações não explicadas, um monte de manuseamento. Senhores, não há um arrependimento para um ajuste de fidelidade numa vida de andar junto. Dois não andam junto se não tiver de comum acordo. Não tem o que se fazer. Não tem o que se possa fazer.
quando não há arrependimento. Então você tem que entender, por exemplo, que esses candidatos que estão aí envolvidos, nome denunciado, não estão fazendo nada por amor ou por propósito ou por projeto. É para fora o privilegiado e continuar ostentando o seu clã. É clã de não sei quem, não sei na onde, é o clã de não sei quem no Rio de Janeiro, é não sei quem lá pro lado de não sei na... Olha, irmãos, observe bem. Aqui em Limeira mesmo tem uma tentativa de clã aqui, mas nós vamos trazer muita coisa à tona no decorrer dos tempos, porque nada passou batido. Nós estamos no tempo da tecnologia. Tudo aparece. Agora, existe o ladrão lestes. O que é o ladrão lestes? Ele rouba com violência, com vigor, que é uma dica também de falso profeta, se falando de ministério, que é aqueles que não se importa com a verdade do Senhor e enfia nas pessoas, manuseia as pessoas e ajunta multidões sem a verdade, distorcendo a Bíblia, com falsa doutrina. Este é o ladrão lestes, quer dizer, age de violência. Agora, nós temos os ladrões cleptes, aqueles que roubam secretamente, tanto na vida, quando descobrimos que foi arrombado alguma coisa depois, e nós temos o da política, que está sumiço e não sabe de nada, e você não acha nada, mas sumiu. E nós vimos em Êxodo 22:8 que eles têm que prestar conta diante dos juízes, porque desapareceu alguma coisa. Então, indícios, como eles chamam políticos de falácia, merece pena porque era no governo de A e de B, a autoridade máxima falhou. É esses lixos que nós temos que exonerar através do voto agora, porque é camaradas que não têm temor de Deus e também não teme, senhores, por aquilo que é teu. Sua família, seus filhos, para eles merecem ser instruídos a ser o que Deus não criou na escola. Você vai nas faculdades, existe aí coisas absurdas. A irmã Regina Tiburcio entrou, a paz, minha filha, que Jesus abençoe. Então, observe que existe esse salteador, o lespete, que vem de ledzomai, no grego, que quer dizer roubar, um ladrão malfeitor. Então, nós temos o lespe, que rouba com violência, com vigor, que é aquele que nossos filhos não podem andar com tênis no pé, um celular, mesmo os adultos, não podemos andar, que vem com a violência. E tem os cleptes, os silenciosos, ladrões silenciosos, que só juízes, através de investigação de pessoas como a Polícia Federal tem feito nessa nação, podem trazer. Existem os cleptes, aqueles que roubam secretamente, aqueles que quando o relacionamento está cheio de detalhes, você vai fazendo pesquisas minuciosas, você vai catando detalhes do cônjuge aqui e ali, você vai vendo que a pessoa é uma infiel, é um infiel. Quando nós vamos dizer empresas, quando vai saber que existe lá um cleptes, um ladrão secreto, quando você vai pegar o resultado de tudo que ele fez e vai pegando que no percurso houve um pequeno desvio, houve vamos dizer assim, uma compensação que não podia ser, tinha que ser reto. Existem várias maneiras de serem pegos as questões. O próprio Senhor disse, não há oculto que não haja de ser revelado. Eu acredito que na terra morra muitos criminosos que fizeram seus crimes perfeitos. Ninguém na terra descobriu, morreu e nunca vai descobrir. Mas a Bíblia diz que lá na eternidade até o oculto será revelado também. Está entendendo? Aquilo que foi dito dentro da casa, no secreto, até os telhados serão ouvidos. No dia de juízo vai estar os da direita, os salvos e os da esquerda. A diferença é que quando se revela um pecado, um problema que precisa ser perdoado, trazido, então é a chance de Deus de consertar o homem. Agora nós estamos com um político de negação. Como perdoar? Como nós vamos dar uma nova chance? Vimos o estrago, sabemos do problema, está aí a testemunha de tudo que é, tudo indicando, culpam até defunto,
quem fazia junto, aí teve a infelicidade de morrer, culpa até defunto e não se assume. Nós vamos pegar alguém que não se assume e pedir para ser o nosso presidente. Só militante faz isso. Provérbios 29 e 24 diz: o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Então, não pensa que respeita a minha ideia, é democracia. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. E aqui está revelado que cúmplice de ladrão tem ódio de si. Você pode ver que essa turma pega facão, invade terra, faz arruaça, fecha avenida, queima pneu, destrói carro dos outros. Repórter tentou chegar perto da hospedagem do rapaz em Coritiba, os seus militantes foram agredir pessoas, depois falaram, atiraram em nós, mas vai ver o que eles fizeram lá em torno, amassou carro de pessoas. Não que eu estou dizendo que a pessoa está certa em atirar, mas estamos dizendo que todo aquele que rouba e destruir patrimônio público é roubo, tem que arcar com as consequências. Tem que arcar com as consequências. Então, nós vemos aqui hoje senadores que deveriam estar trabalhando, correndo, brigando na Polícia Federal, senadora, para entrar como advogado, para militar para um homem só. Onde está essa sua representante? Você que é de Minas, aí, sei lá de onde, essa mulher é um tropeço para a nação, mas não um tropeço para Deus, porque Deus dá a vida e Deus tem o controle da vida de todos. Isso é uma verdade. Então, observe que furtar vamos dizer, apossar de coisa alheia. O que esses políticos fizeram? Furtaram. Apossaram de coisa que não era deles, dinheiro de imposto, dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro de merenda, dinheiro de aposentado. O dinheiro do marido que trabalha e da mulher que trabalha não é dela e dele, é da casa. Aí a pessoa quer desviar para onde quer, e você arca com o resto como escravo meu e do meu eu faço o que eu quero sem dar conta. Irmão, simplesmente esse cônjuge passou a ser ladrão, uma ladra. Já não anda mais junto na família e em propósitos. Já não tem mais por onde falar que essa pessoa tem o senso da dignidade familiar. Então, cleptes, no literal figurado da Bíblia, quer dizer, o ladrão, o bandido que rouba secretamente, o arrombador. E lestes quer dizer o salteador, aquele que age com violência, com vigor, que vai e até mata. Então, tem os secretos. A política, roubar na política é um ato secreto. Só que, vamos frisar de novo, porque é uma coisa que precisa ser combatida. Êxodo 22:8. Quando alguém deixou lá o patrimônio na casa de alguém para ser cuidado, seu patrimônio na casa de alguém. A casa é a política. A oferta de governo que a pessoa prometeu governar por nós. Porque democracia é poder que emana do povo para o povo. Eu votei, o cara é meu empregado. Não, os políticos que estão lá acham que você e eu somos presa dele. Em nome da democracia, solta. A ONU, a Organização das Nações Unidas, o órgão que vê, disse para liberar o Lula. É como se eles tivessem poder aqui dentro. A ONU não foi roubada. Os camaradas que optam lá não foi roubado. Eles não estão acima da lei federal da nossa nação. Nós temos que compreender as coisas como é. E você pode ver que quando é para contrariar e trazer verdades, estão até tentando matar nessa nação. Estão tentando matar nessa nação. E é interessante que tem tantas pessoas inocentes precisando de advogado e não aparecem. Mas apareceu 4 de elite para defender. Aí já disseram que é insano, já disseram que é amigo da família, já falaram que foram até a igreja. O cara disse que era mandato de Deus, aí de repente disseram que era a igreja, parecia perfeito, né? Mas nós sabemos que a esquerda odeia a igreja, então tem que usar para difamar os outros. A Raquel Oliveira entrou, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu termino aqui te dizendo assim, o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Se você sabe de uma corrupção política e é daquele partido,
você odeia a si mesmo. E você é cúmplice do ladrão, você é ladrão também. Se você está sabendo de uma igreja que os preceitos roubam a fé, que as doutrinas estão fora, e você continue participando dessa placa, você é ladrão também. Você é simplesmente cúmplice. Você odeia a si mesmo. Não está nem se importando se a sua vida está indo para o caos. Está entendendo? Se você se tornou inimigo de Deus. Se você é uma pessoa que está desviando da sua casa para sustentar vício, para sustentar amante ou amante, você odeia a si mesmo. Ou se você está sabendo de alguém que faz isso na sua casa e compactua, você odeia a si mesmo. Você é cúmplice. Você está envolvido na mesma coisa. Não adianta se revoltar fazendo parte da mesma linha. Está entendeu? Aquilo que eu não aceito para mim, eu não devo fazer para os outros. Entende? Essa é uma verdade. Você entende? Essa é uma verdade que precisa ser colocado para os nossos corações. Porque dá-se a ideia, pela pergunta que foi me feita, por que os crentes não perdoam, então, Lula? Perdoar é uma coisa. Agora, ele ter que devolver aquilo que juízes, leia Êxodo 22:8, aquilo que está determinado e provado que aconteceu no governo dele. Eu não vi, eu não sei de nada. Pronto, negação. Eu não vi, eu não sei de nada, não está provado. Foi no governo dele? Era na casa dele? Era ministros dele? Era pessoas junto a dele que ele concedeu autoridade? Ele é que tem que dar conta. Biblicamente não tem nada fora de julgar esse homem. Biblicamente não tem o que ser questionado a atitude de juízes sérios. Não foi um juiz. Primeiro era o Sérgio, depois era o TR4, agora foi o TSE. São juízes. São juízes. Você está dizendo que são perfeitos? Não, estou dizendo que eles estão pegando a causa, avaliando todo o processo que homens habilitados pegaram e que os militantes não têm tempo para ler isso. E você também não tem tempo. E às vezes eu fico indignado porque pastores não estudam a história da pessoa e também não estudam a história política do partido e não estudam também a história detalhada do que precisa ser feito. Aí começa a apresentar fulano e Beltrano como meu candidato, como a candidato. Eu até agora não declarei em quem eu vou votar para ninguém, porque a lei é secreta e eu vou manter para mim. Se uma hora quiser falar, eu vou falar, eu voto. Mas não estou dizendo que você é obrigado. Mas, pelo fruto, se conhece a árvore. Então, eu quero orar para que você entenda que na Bíblia nós lemos aqui, foi Mateus 18, 21 e 22. Pedro, então, chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Concluindo, o número 7, eu disse para vocês que é simbólico, simbolizando o quê? A plenitude, a perfeição, o ajuste das coisas. E não tem como perdoar alguém que não confessa seu pecado e deixa. Um político que confessa e devolve, como alguns entregou, a Lava Jato arrecadou milhões, esses estão sendo perdoados por alguns mecanismos da lei e nós também perdoamos, por quê? Para devolver, entender que a cadeia não compensa, vale a pena. Agora, justiça e falsos juízes contra Deus, que zomba de Deus, liberando condenados, sem devolver. Senhor, fica tranquilo. Todo juiz comparecerá diante do juiz dos juízes. Ninguém ficará para semente e lá nós veremos quem é quem. Então, observe que para perdoar até 70 vezes 7, não é a pessoa ficar repetindo os atos, me perdoe, não. Arrependimento é fruto, mudança de comportamento, de atitude, de pensamento e de sentimentos. Quando há transformação na vida da pessoa, então o amor ágape de Deus se manifestou e nós manifestamos o ágape,
Agora pegar corrompidos aí, que estão lá, eu não sei de nada, vai voltar para governar, você não sabe de nada, você vai colocar um imbecil para governar? Um doente que não sabe o que faz, nem quem ele aponta para ser seu secretário, seus ministros e etc. Senhores, Deus tem dado sabedoria, use ela. Pai, que nós não confundamos perdão com manipulação, porque o Senhor prometeu para os teus servos dons de discernimento de espírito. O Senhor prometeu dar sabedoria, conhecimento, entendimento. Então nós não somos fantoche de pseudos ministros, de políticos ladrões, de cônjuges infiéis que apresentam uma coisa para as pessoas, mas junto de nós é a verdadeira escória. Nós não temos que aceitar, Senhor, comportamento de ladrões, de filhos, nem de amigos. Patrões não têm que suportar, Senhor, em nome do perdão, ir à falência por causa de, Senhor, funcionários créditos que roubam secretamente, Senhor, e é um direito do povo, Senhor, já que não tem justiça num país, mas mediante a tua palavra se defender dos lepres, que são, Senhor, essas pessoas violentas, roubadoras violentas, que tiram a vida por um celular, por um sapato, para levar um carro. Ó, meu Deus, tenha de misericórdia do teu povo e ajude que os dons se manifestem, porque se os dons de discernimento, sabedoria se manifestar, o Senhor também vai poder fazer uma limpa nesses falsos líderes que induzem as pessoas a votar sempre no mesmo, por apenas ostentação ou benefício próprio. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A Priscila Moreira entrou. Que Deus te abençoe, Priscila. A irmã Creus entrou. Que Deus abençoe. Estávamos fazendo esse comentário sobre perdão para todos e como executar o mandamento do perdão, que é com discernimento. Nós não somos manipulados nem fantoches. Se o próprio Cristo veio nos fazer livre do mal, então nós temos o direito de nos libertar de homens que fazem questão a dar lugar ao mal, ao pai da mentira. Deus abençoe.